Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final dessa dica de documentário flash de uma história de 1999 que aconteceu lá na Europa, no lugar mais caro do mundo, no lugar mais exclusivo do mundo, com um brasileiro, envolvendo também uma brasileira. Um dos assassinatos mais misteriosos, vamos dizer assim, porque você não tem, de fato, muitos elementos que conseguissem pericialmente dizer o autor de tudo, a não ser uma investigação que tem seus trancos e barrancos, que tem personagens muito... Vou abrir aqui. Tem os personagens muito possíveis como autores de tudo. É uma grande novela, uma grande minissérie de ficção. Eu achei o documentário da Netflix extremamente bem produzido, o diretor fantástico, soube trabalhar muito bem todos esses elementos, mas eu fiquei até imaginando uma minissérie de true crime feita pelo Ryan Murphy da vida, o que ele ia trazer pra gente de elementos ainda mais interessantes, né, das possibilidades todas. O que eu vou trazer aqui, vou contar pra vocês o que aparece no documentário, que eu achei muito legal, é que eles conseguiram fazer de uma forma onde eles não te entregam de cara o autor de tudo, mas eles te entregam de cara o autor de tudo e vão trazendo ganchos das possibilidades e principalmente dos caminhos que uma investigação tem que fazer. Que é assim que se faz, você não sai do autor para o crime, você sai do crime para o autor. No começo você fica até em dúvida, será que a polícia de Mônaco está comendo tanta assim, coisa errada e dizendo tanta bobagem em cima do real autor, da real autora de todos os elementos? Mas antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é... eu tô errando esse começo, hein? Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Dica de Séries, ou melhor, Dica de Documentário. Dica de Documentário Flash. Vamos falar das personagens principais. Vamos começar por Mônaco. Eu já fui a Mônaco, você já foi a Mônaco. É o lugar onde você mais se sente pobre no mundo. É uma coisa assim. Ai, minha mãe, eu ia muito para uma feira de TV lá em Cannes, chamava da MIPCOM e MIP TV. Eu ia 2 vezes por ano, então já era um ambiente que era só trabalho mesmo. E aí teve uma vez que eu estava com o pessoal ali de algumas produtoras e a gente resolveu, uma das produtoras tinha um carro, a gente alugou, porque era um carro alugado, e a gente foi até Mônaco. Fizemos até aquele percurso ali da Fórmula 1, foi bem interessante. Mas, cara, você para comer um croque-monsieur, você fica com vergonha, né? Assim, Bentley é tipo Ferrari. As pessoas são joias. Você fala, minha senhora da eternidade, com este brinco você matava a fome do mundo. Nada contra, se o dinheiro é lícito, se o dinheiro é seu, faça o que você quiser com ele. Eu não estou aqui para ficar hipocritamente falando que as pessoas deveriam gastar menos ou mais. É que quem tem muito, gasta muito. E Mônaco é um principadesco, ele é uma coisa muito pequenininha ali, pega ali a pontinha da França, ali já também com Itália, você fica ali na pontinha da pontinha de tudo. Acho que eu posso estar falando geograficamente errado, mas na pontinha da França. Tanto que muitas pessoas moram em Nice. Por exemplo, você tem toda a Riviera Francesa, a Côte d'Azur, que muitos dos bilionários que moram em Mônaco também se utilizam, porque são lugares paradisíacos e também para gente muito rica. A gente é muito dinheiro. E é dinheiro em euro, entendeu? É dinheiro em pound. É bilhão de verdade. É uma coisa absurda. Mônaco tem uma característica muito interessante, que é um paraíso fiscal dentro da Europa. Então, assim, é um lugar para bilionários, onde bilionários pagam menos impostos, onde bilionários conseguem ainda ter mais ainda o seu dinheiro para garantido sem ir para governo, porque, afinal de contas, é um principado que vive em torno dele mesmo. Então, você teve a Grace Kelly, que foi a grande atriz hollywoodiana, a diva do Alfred Hitchcock, que pôs, eu acho que Mônaco no estrelato, no Red Carpet. Claro que bilionários já existiam, mas ela deixou pop, a Grace Kelly deixou pop o Principado de Mônaco, porque ela sai das telas de cinema e se torna a princesa de Mônaco. É praticamente um conto de fadas real. Inclusive, já antecipando, a própria Grace Kelly, ela morre num acidente trágico, tem livro, tem filme, tem tudo sobre ela, e ela vai ser quem vai gestar hoje quem é o príncipe ali de Mônaco. Inclusive, esse príncipe tem muitas fotos dele com o Putin, da Rússia. Isso vai trazer muitos elementos dizendo que teria máfia russa como uma das possíveis autoras deste crime bárbaro envolvendo o Edmund Safra, que eu vou trazer
em 2 segundos essa personagem que é a vítima final, a vítima fatal de absolutamente tudo. Mas Mônaco é uma personagem importantíssima porque a própria localização vai permitir com que tudo se torne ainda mais estranho ou misterioso, ou tudo pode se levar além das urbanas de que foi tudo organizado para esse tal enfermeiro pagar a conta de alguém que é muito mais rico e pode pagar por um outro modo de ser, para que o pobre pague pelo rico. E não é bem essa história, não. O documentário ela vai conseguir, inclusive, desmistificar e desnudar, de alguma maneira, todas essas lendas urbanas que são facílimas de serem construídas e pensadas e têm até uma lógica em função desse cenário paradisíaco, onde um bilionário, um dos homens mais ricos do mundo, casado com uma das mulheres mais ricas do mundo, vai morrer em uma penthouse de uma maneira trágica, horrorosa, assustadora, envolta no famoso quem matou. E aqui eu vou trazer com muito respeito as famílias envolvidas nessa história, porque são famílias extremamente poderosas, não é só porque são poderosas, ricas, e elas trabalharam muito, inclusive, para ter o seu dinheiro, mas é porque dentro de um crime é muito triste quando você é vítima de um crime e você tem a sua família colocada como no holofote da autoria, se não for verdade. Porque o que se traduziu muito nesta história aqui do Edmund Safra foi um pouco um Robin Hood ao contrário. Vamos apontar para o bilionário porque ele tem que ser mau. E, gente, pelo amor de Deus, não é porque você é pobre que você é bom e você é rico porque você é mau. Essa dualidade, essa coisa cartesiana que o mundo ainda tenta colocar no preto e branco da vida, isso não existe. As pessoas são boas e más, as pessoas... uma atitude que eu posso ter tomado aos meus olhos e aos olhos de algumas pessoas foi uma atitude correta, a pessoa que recebeu essa minha atitude pode me achar um vilão. A vida é feita desses percalços, mas a gente tende sempre a querer romantizar ou colocar peças, o vilão é mau, porque ele é rico, o herói é bom porque ele é menos abastado. E neste caso aqui, você tem essas outras personagens que entram porque, em função do dinheiro que tem, então já que tem tanto dinheiro, ele consegue, inclusive, fugir do crime. Uma pergunta que eu já deixo óbvia aqui. É um casal de bilhões, sendo que ele era muito rico e ela também era muito rica. Não é que eles se juntam e ela era uma mulher pobrinha e virou rica e por conta disso ela quer ser a herdeira de um homem de quem ela já é herdeira. Assim, fica muito estranho. Por que uma pessoa com tanto dinheiro vai matar o outro dessa maneira para ganhar o quê? Para ganhar cadeia? Não, né? Claro, a gente teve já muitos e temos filhas que querem heranças, mas são heranças, primeiro que elas são filhas, né? Não são esposas e já mulheres consagradas no seu próprio dinheiro. Mas vamos entrar aqui. Edmund Safra vem de uma família onde tem o Banco Safra. Hoje tem alguns outros bancos Safras. Quem anda pela Avenida Paulista, a gente vê o Safrão ali, inclusive o estúdio onde eu gravo, da Rap Studios ali no Conjunto Nacional, em frente ao Banco Safra, que é um bunker de granito ali, marrom. Eu já almocei, inclusive, no restaurante que eles têm lá em cima. É um banco, é o banco mãe. Por quê? O Edmund Safra vem de uma família do Líbano. Ele é um libanês brasileiro, mas ele também vai ter cidadania de Mônaco, porque aí ele vai conseguir mesmo se abster de impostos locais. Isso faz parte do jogo. Tem gente fazendo isso em Singapura hoje. Entendeu? Então não é que está errado ou está certo. É a regra do jogo que pode ser jogado. Ninguém ali está sendo criminoso quando se torna um cidadão, inclusive de um lugar onde ele realmente morava. Mas o Edmund Safra, ele vem dessa família do Safra, que eles todos vêm do Líbano. Não vou aqui biografar muito esse banco. Eles são de uma família extremamente discreta aqui em São Paulo. Todo mundo que mora em Higienópolis, como eu moro em Higienópolis, a gente sabe, inclusive, a rua onde alguns Safras moram, porque eles são uma família com muitas pessoas, inclusive com casas, mansões pelos jardins e tudo mais, mas eles são extremamente discretos. São pessoas abastadas porque são abastadas, mas eles não se vangloriam do dinheiro que têm e não ficam se mostrando para o outro. Claro, circulam entre eles. Tem a famosa casa do Safra ali no Morumbi também, a maior casa do mundo, tem umas coisas assim. Mas eles vivem dentro das suas muralhas, dentro do seu conforto. É um direito que lhe cabe. Inclusive, famílias de banqueiros tradicionais, como os Setúbal, os Salles, que são Unibanco, Itaú, antigamente, agora Itaú, os donos do Bradesco, a dona do Bradesco, você não sabe nem a cara delas.
Diferente de alguns banqueirinhos novos, que às vezes estão aparecendo até em manchete policial sendo preso, depois sendo solto, aquelas coisas estranhas, né? Desses bancos muito novos, que sei lá, que as pessoas ainda não têm a tradição dessa. Bom, mas daí, deixa aí, não vou entrar também nesse mérito da questão. Mas o que eu quero dizer é que eles são famílias, a família Safra é uma família muito discreta, extremamente reservada. Então eu vou ter que contar a história deles, por conta de serem os personagens principais, inclusive porque você tem uma vítima, e talvez você tenha mais uma vítima, que é a mulher também. Porque o Edmund Safra, que é filho do Safrão, vamos chamar Safrão assim, ele também vai ser dono do seu banco, ele vai fazer um banco na Rússia, depois ele tem banco em Nova York, tem banco em todo lugar. Gente, esses banqueiros têm banco em todo lugar porque eles sabem fazer o dinheiro. Inclusive, eles são de uma família judaica, assim por diante e tal. Mas o Edmund Safra, ele vai casar com uma mulher chamada Lili Safra. A Lili Safra é uma gaúcha que se estabeleceu depois, acho que no Rio de Janeiro, e ela tem alguns casamentos, ela é uma mulher que casou muito, isso é apontado no documentário, e disso eu não gostei muito. Por quê? Parece que uma mulher que casa muito é uma viúva negra. Não, é uma mulher que casa e uma mulher que, a época do casamento dela, porque vamos pensar, o Edmund Safra de 1936, ela, ao invés de você apontar para Lili Safra como uma mulher moderna e dona da sua liberdade, logo uma mulher que não se subjugava a homem nenhum, e se não tiver bom para ela, ela pede para sair, e ela pede para ir embora, e ela se separa, é dito no documentário de uma forma, inclusive por algumas pessoas que dão entrevistas, que inclusive a conheceram, como uma mulher muito saliente. Eu não gostei, eu acho que isso é um machismo ainda, quando vai fazer um perfil, vai perfilar alguém. Você olhar uma mulher que ela casa com Edmund Safra, seria o quarto marido dela, se eu não me engano. Numa época onde as pessoas, mulheres eram colocadas abaixo do nada e elas teriam que ser mulher separada, então nem pensar, ela é uma mulher extremamente moderna. É uma mulher muito dona da sua história e dona da sua biografia. Ela vai ter um dos casamentos, ela vai casar com um homem muito rico. Aí tentam colocar que ela não era uma mulher rica, mas também não, assim, dizem assim, mas ela era classe média. E daí? Mas ela era uma mulher interessante, uma mulher bonita. Eu não sei o que ela fazia, eu não sei como que ela chegou nessa alta sociedade. Ela deve ter sido uma pessoa muito interessante, porque ela foi mantida, inclusive, até o fim da vida dela. Mas ela vai casar com um homem que é o dono do Ponto Frio. Quem aí tem um pouco mais, nem tanta idade, porque o Ponto Frio, acho que voltou até essa marca, depois foi comprada, acho que pela Casas Bahia, depois foi comprado pelo Pão de Açúcar, até voltou, essas coisas que uma marca vai comprando a outra. Mas o Ponto Frio era uma rede de varejo, inclusive num país da época, com muita inflação, isso aquilo onde tudo era muito crediário. E eles foram mantidos durante muitas décadas, chegou agora, até 2020, alguma coisa assim. Acho que voltou agora. O dono do Ponto Frio, com quem a Lili Safra, que não era Lili Safra, era outro nome dela, ela casa. Esse homem vai tirar a própria vida. E tentam sempre colocar como um elemento, que é estranho, tem toda a sua estranheza, de um homem que tira a própria vida com 2 tiros. Se você ouviu isso pela primeira vez, é porque você nunca andou pelo DHPP. Porque eu já questionei isso dentro do HPP aqui de São Paulo, e você tem autoexecução com mais de um tiro. O que mostra a intenção de a pessoa realmente querer tirar a própria vida. Mas Beto, você tem que entender o seguinte, ela não é uma tentativa tipo faca, que as pessoas, que vai ter inclusive essa história, vai entrar essa história de a pessoa se auto-esfaqueando. Ela tem vários casos. Gente, eu já vi um caso, não vou aqui explicitar o que é, parece que o cara se deu 4 tiros. Então, você pode ter estranhado e trazido essa argumentação, como é levada à frente tantas vezes dentro desse documentário, para pessoas que nunca viram e nunca conversaram com peritos técnicos e tudo mais, de pessoas que fizeram uma autoexecução com mais de um tiro. Tanto que é concluído o caso do marido da Lili Safra, lá atrás, na década de 70, eu acho, porque se ela ficou casada há mais de 20 anos com o Edmund Safra, e ele morre em 99, ela tem que ter casado com ele lá para 79. Então, na década de 70, acredito, de 1970, o dono do Ponto Frio, que era o marido dela, ele morre. Ele tira a própria vida. E ele teria feito um testamento dias antes, deixando tudo para Lili Safra e não para a mãe e para a irmã dele, que também eram co-acionistas.
Ué, eu não sei qual era a relação que ele tinha com essa mãe, com essa irmã. Se ele está decidido a tirar a própria vida, ele já está pensando, toda pessoa que vai fazer uma autoexecução nesse nível, ele já começa a olhar um futuro sem ele e a, inclusive, não permitir que se utilizem da decisão final dele para fazer coisas que ele não queira. Então, eu não acho estranho ele ter feito um testamento dias antes de ele tirar a própria vida, deixando para quem ele queria. O dinheiro é dele, a empresa é dele. Ué, e como era a relação que ele tinha com a mãe e com a irmã? Não se fala isso no documentário. Eles se amavam, se odiavam, eles disputavam. Então, assim, fica às vezes querendo... O documentário é bom, é muito bem estruturado, o documentarista uma hora vira personagem do próprio documentário, mas eu acho que você tem ali elementos que querem muitas vezes costurar ou pintar demais que a Lily Safra seria a real autora de tudo. Ela tem que ter sido investigada, é normal que tenha sido. Eu duvido muito que lá na polícia de Mônaco, que tinha que dar uma resposta para o mundo, eles tivessem, então, todo mundo é corruptível, é isso. Então, a Lily Safra vai passar por uma viuvez e ela casa com o Edmund Safra. Ah, mas como eles conheceram? Gente, ela era dona do Ponto Frio. Ela virou a única herdeira do Ponto Frio. Numa época que o Ponto Frio, então, era o Ponto Frio. Ela já tinha muito dinheiro. Se o interesse dela era ganhar muito dinheiro e ser uma mulher livre, se ela quisesse ser a Maria de Fátima da vida, da versão boa do Vale Tudo, ela já teria conseguido o dinheiro dela. Ah, mas ela quer mais. Sim, mas o dinheiro que ela tinha, gente... Tudo bem, você tem 10 bilhões, eu tenho 1 bilhão, mas isso é uma discussão que eu tenho muito claro. Uma pessoa, para mim, com 10 bilhões e 1 bilhão, compra a mesma coisa. Não compra, eu posso comprar um barco de 1 bilhão. Tá bom, mas você vai comprar um barco de 1 bilhão? Entendeu? Tem umas coisas assim que eu fico pensando. Então, é muito vulgarizar demais os sentimentos, inclusive, de um homem como Edmund Safra, que bobo ele não tinha de nada. Gente, um banqueiro, um homem que veio de outro país, que desenvolveu bancos em todos os lugares, é muito estranho que você queira fazer dele um tonto. Ele não é um tonto, né? E esses casamentos têm contratos a dar com pau ali. Ninguém vai se tornar herdeiro de ninguém sem passar por inúmeras cláusulas. Não é uma coisinha assim, união estável forçada depois. Não, para você começar a namorar, você já tem contrato. Mas então a Lily Safra, que já é uma mulher extremamente rica, que vira a dona do Ponto Frio, tanto que era o nome sempre falado, a Lily Safra, a dona do Ponto Frio. Nunca ninguém falava, na década de 90, a Lily Safra, a mulher do Edmund Safra. Eu acho que isso traz, inclusive, um pouco de ranço do olhar machista. Porque a Lily Safra, que era uma mulher muito bonita, muito poderosa, muito rica, ela não precisava ser esposa de ninguém. Ela nunca foi colocada, ou dita, ou falada, como a mulher do Safra. Ela sempre era a Lily Safra. Então, o que lhe dá um poder, inclusive numa geração e numa época, muito controversa, onde a mulher tem que ser abaixo do homem. Até hoje está isso. Já não tem aí esse monte de homem imbecil arrastando mulher como se fosse nada, um trapo, porque ele quer mesmo que a mulher fique abaixo dele. Imagina essa mulher tendo esse poder e tendo que se manter poderosa no universo que lhe era proibido. Mas a Lily Safra e o Edmund Safra se casam. E eles moram, gente bilionária assim tem cara em todo lugar. Olha, haja Veja, eles devem ter uma fábrica de Veja para conseguir limpar tudo que tem, tudo é muito grande. Inclusive, vocês devem ter visto que a casa mais cara do mundo, que é uma casa na Riviera Francesa, é da Lily Safra. E vai ter até uma venda que um bilionário russo tenta comprar essa casa. Eu posso esquecer de falar isso, mas tem um bilionário russo que vai comprar essa casa, vou falar agora. Depois de todo o crime, depois de toda a morte do Edmund Safra, a Lily Safra vai pôr essa casa à venda. Essa mulher já tem casa em todo lugar. E esse bilionário russo compra essa casa. Como se você chegar e comprar um apartamento aqui, vai ter uma cláusula, você dá 10% de entrada. Se você abrir mão, no contrato tem muitas vezes que você perde esses 10%. Entendeu? Então é normal uma venda dessa, só que é muito grande, é um dinheiro muito grande. E que esse russo tinha dado 50 milhões de dólares, ou 50 milhões de euros de entrada, e ele abre mão e não quer mais fazer o negócio, só que ela fica com dinheiro. Ué, Alice, está no contrato. Quiseram dar uma coisa que é como se a máfia russa estivesse pagando a Lily Safra para ela ficar quieta. Cara, a mulher tem bilhão! São 50 milhões de dólares que vão comprar uma pessoa que tem no brinco um brinco de 100 milhões. É uma coisa que você fala assim, gente, você tem que pensar com a cabeça da personagem e não com a sua.
É claro que para mim eu fico chocado com esses valores, mas a mulher tem bilhão, amor. É de dólar a coisa, coração. Isso conhecido, isso conseguido fazer conta ali para aparecer na Forbes. Fora que você não faz ideia do que ela tenha. Mas isso é um dos pontos que a máfia russa vai ser muito colocada. Até por conta do príncipe de Mônaco ter relações com Putin, mas ninguém fala se ele tem relações com o presidente dos Estados Unidos. É aquela coisa assim, ninguém mostra a foto de ele jantando com a Rainha Elizabeth. Mas, sabe, assim, claro, esses caras transitam por todo o mundo, gente. Política é negócio, política você conversa com todo mundo. Claro, é estranho ver com todo mundo sem camisa, eu acho. Mas aí é do jogo da política deles. Mas o Edmond Safra, então, e a Lily Safra se casam e eles moram em vários lugares. O Edmond Safra tinha um certo pavor da máfia russa por conta desse banco que ele teve na Rússia. Deixa eu ver o microfone. Por conta desse banco que ele tinha na Rússia, que tinha fechado, porque teve uma época que a moeda russa caiu e eles perderam muito dinheiro, e tinham investidores, e ele morria de medo. Ele tinha um pânico, o Edmond Safra, de ser morto por esses clientes da Rússia que seriam envolvidos com a tal da máfia russa. Gente, máfia russa é bom. Máfia russa não mata com escândalo, mata com veneno. Vocês não viram já esse monte de gente morrendo envenenado do nada, que você não consegue provar que foram eles? Eles matam na descrição. Máfia russa não põe fogo, gente. Eles não gostam, eles não querem aparecer dessa maneira, entendeu? Mas ele tinha esse pavor. Então ele tinha, inclusive, essa casa trilhardária lá na Riviera Francesa, que depois a Lily Safra vai tentar vender, nem sei se vendeu ou não. E eles moram numa penthouse, que é uma, hoje chamada no Brasil, cobertura linear, que são as coberturas de um andar só, de 900 metros quadrados, em Mônaco. Gostei muito que aparece uma planta baixa daquela, de 900 metros quadrados. A Lily Safra e o Edmond Safra moravam em quartos separados e em alas distintas do apartamento. É comum, depois de muitos anos, já eram senhores. As pessoas acabam, são negócios, são casamentos que já viram um negócio, sei lá, mas eles se davam extremamente bem. Você vê nas recepções que eram feitas, em imagens, que eles não precisavam nem se dar selinho, mas eles se davam e tudo mais. Sendo que o Edmond Safra, ele sofria do mal de Parkinson. Então ele tinha um staff de enfermeiros cuidando dele, porque o mal de Parkinson, infelizmente, é uma doença que existe e ela é devastadora para quem a tem. Não lembro agora direito quantos anos ele tinha, mas se ele tinha 36, se ele nasceu em 1936, em 1999, ele tinha que ter lá o seu quê? 70 anos quase. É muito jovem ainda, né? 70, Aruaí, 40. Nossa, ele morreu muito cedo, ele morreu com 60 e... Gente, ele morreu com menos 70, muito novo. Olhando aos olhos de hoje, ele parece mais velho do que aos olhos de hoje uma pessoa de 60 anos. Quando você pensa, sei lá, uma Cristiane Torlone, você pensa no Leonardo Vieira, gatíssimo, quase com 60. Você pensa no Brad Pitt, fazendo 62 anos, e você joga para 1999 e vê a imagem, você acredita que ele tivesse uns 70, 80. Não, ele não tinha nem 70, então. Então eles estão, mas ele já tinha mal de Parkinson, e ele tinha um staff inteiro, ele tinha muitos seguranças, e ele tinha um medo tão grande do da máfia russa, que as janelas dessa penthouse, elas eram fechadas em determinado horário, com placas blindadas nas suas janelas. Ele tinha medo de levar tiro, ele tinha medo. Do lado tinha inclusive um hotel muito importante ali e tal, que eu me lembro que eu passei na frente, e ele morria de medo. No dia 3 de dezembro de 1999, ele vai morrer, mas vai morrer por quê? Falei que ele tinha um monte de enfermeiro, ele tinha um staff muito grande, ele tinha uma chefe de enfermagem, essas pessoas não têm cuidadores, essas pessoas têm hospitais dentro da sua própria casa. Uma das pessoas que vai ser, eu não vou ficar falando o nome de todo mundo, tá? Eu vou falar mais as funções, que eu acho que assim fica mais fácil de nós entendermos a história. Uma das pessoas que vai ser contratada como enfermeiro do Edmond Safra era um homem que ele teria vindo das Forças Armadas Americanas. Depois vai se descobrir que a história dele era meio falcatruenta. E porque ele teria sido também trabalhado como enfermeiro, acho que são os boinas verdes. E depois o documentarista vai descobrir que parece que ele nunca trabalhou como boina verde, então ele nunca foi nem enfermeiro, era mentira. Mas ele conseguiu se infiltrar lá. Como ele chega, inclusive, a ser recrutado, fica meio no ar, assim, fica uma coisa estranha. Como é que ele chegou tão longe assim? Ele vai para Mônaco, ele sai dos Estados Unidos, vai para Mônaco, chega em Mônaco e ele ganhava $600 por turno, mais $10.000 por mês. Agora, quantos turnos ele fazia por semana, por mês, ninguém fala também. Então você fica meio no ar. Vamos dizer que ele fizesse
vai, 4 turnos, então ele ganhava $2.400 por semana, 4 semanas vai dar uns 8, vai dar $9 mil, vai, $20 mil, vamos fechar, é um super valor em qualquer época do ano. Para um homem que parece ser extremamente ganancioso, pode ser pouco, até porque ele olha lá dentro quanto eles têm de muito. E ele até chega e fala, eu queria trazer minha família para cá. E eles falam, beleza, ele tinha um apartamento que ele podia ficar, ele poderia trazer a família. No dia 3 de dezembro de 1999, nós vamos, eu não falei nós vai não, né? Não, nós vamos, dia 3 de dezembro lá é mais tarde, então a gente aqui foi impactado já 4 de dezembro de 1999. O escândalo maior não era só a morte de um brasileiro muito rico, mas sim principalmente a forma como tudo aconteceu. Essa penthouse começa a pegar fogo. E os bombeiros vão chegar assim, tem um monte de problema, que eu vou tentar explicar aqui também porque demora tanto esses bombeiros. Os bombeiros vão demorar para chegar e quando eles chegam ali, o Edmond Safra não acredita que eles sejam bombeiros porque ele tem essa paranoia com a máfia russa. Está ele e uma enfermeira dentro de um quarto do pânico, sendo que a esposa dele, Lili Safra, ligava e falava para ele, pode sair, são os bombeiros, e ele não sai. Ele vai morrer, eu acredito, por causa da fumaça e tudo mais, e essa enfermeira também morre. E aí vai começar uma investigação. A gente acorda dizendo que a gente via as labaredas, as imagens das labaredas naquela cobertura gigantesca, quase 1.000 metros quadrados. A Lili Safra consegue sair e ela não morre. E aí fica assim, o famoso quem matou. E começa essa investigação. Aí eles vão descobrindo o de trás para frente. Naquele dia específico, o enfermeiro, além de tudo, além de você ter o Edmond Safra morto e a enfermeira morta, você tem um enfermeiro que teria sido golpeado por 2 intrusos. Sendo que naquele apartamento, já em 1999, uma pessoa já tão paranoica com medo de morrer pela máfia russa, ele tinha câmeras em todos os lugares, na área externa e na área interna. Só que as imagens naquele dia não gravaram. Uma coisa extremamente estranha para uma pessoa com tanta preocupação com segurança. E esse enfermeiro dizendo que 2 intrusos estiveram ali no apartamento e lhe golpearam com golpes de faca. Não fica dito se existiam os golpes de... Como é que fala? São os golpes de teste, que geralmente, quando uma pessoa vai mentir, que é natural, antes de se esfaquear, ela fica fazendo uns testes para ver a dor, né, a profundidade e tudo. Então tem muita gente que morre por autoexecução com faca e daí tentam dizer que não, porque ele tinha várias perfurações. Não, na verdade são várias lesões até ele conseguir enfiar a faca, porque dói, né? E você tem que saber onde você vai enfiar. E você tem que ter um pouco de conhecimento, inclusive se você quiser mentir, de onde não se enfiar. E esse homem tinha duas perfurações, ele vai para o hospital e ele fica falando que 2 intrusos entraram. Tá, mas entraram por onde? E saíram por onde? A Lili Safra, que estava no apartamento, que é gigantesco, nada viu. Ele disse que, inclusive, as janelas elas abriram um pouco, essas janelas. Não sei porquê também, não fica explicado. Acredito que até para sair a fumaça, porque senão quem está querendo criar aquele tumulto vai morrer também asfixiado. E aí a imprensa fica em cima, começa a fazer perfilação da Lili Safra, a polícia vai em cima também, começa, óbvio, você precisa investigar quem teria interesse em matar. Primeira colocação, a máfia russa, de quem ele tinha muito medo. De cara eu falei, gente, a máfia russa não põe fogo, a máfia russa não manda 2 caras com faca, a máfia russa te dá um chá, mas não vai morrer envenenado, mas com bomba, não com chumbinho, outra coisa. Eu olhava, máfia russa, tá. E aí você fica focado muito na Lili Safra, que ela seria uma das grandes interesseiras, porque ela se torna a mulher mais rica do mundo, inclusive naquela época, quando ela se torna herdeira também do Edmond Safra. Só que assim, ela já era trilhardária, para que ela ia fazer tudo aquilo? Para ir presa. Para que isso? Não, o homem já tinha mal de Parkinson. Assim, eles já moravam em quartos separados, talvez eles tivessem vidas mais libertas também. Ela tinha aquela mansão lá, palacete, aquela coisa enorme lá na Riviera Francesa, suas casas em Paris. Talvez eles ficassem até pouco juntos, mas eles estavam juntos naquele dia. Quando é questionado o enfermeiro, as histórias que ele começa a contar, eu olhava assim, ai não, gente, sério. Ele diz o seguinte, que no dia anterior a tudo aquilo, ele, o enfermeiro, teria sido sequestrado por uma van, no meio de Mônaco, que é um lugar que, assim, a sensação que você tem é que se você sair com um diamante desse tamanho, ninguém vai acontecer nada, porque é um lugar extremamente, para você ter bilionário em paz, é um lugar extremamente seguro para todo mundo.
que ele teria sido sequestrado à luz do dia e teriam avisado para ele que ele tinha que deixar a janela aberta. Então, porque se trabalhava com a hipótese de que os intrusos teriam entrado pelo elevado, pelo hotel coligado, mas não tinha marca, não tinha nada. A Lili Safra é muito apontada, inclusive por uma pessoa, uma mulher no documentário, que você vê que ela tem um pouco de raiva da Lili Safra. A Lili Safra já morreu em 2022, viu? Só para antecipar. Essa pseudo-amiga dela chega a escrever um livro sobre a Lili Safra. Tinha alguma raiva ou alguma inveja. Esse livro, inclusive, foi proibido depois. Onde a sensação que você tem é aquela pontaria como a Lili Safra sendo autora de tudo. Aí se queriam dizer que a Lili Safra, inclusive, quando vende a casa e esse oligarca russo quer dar 50 milhões como se fosse um tipo cala-boca para ela. De novo, cara, a mulher tem 5, 6 bilhões de dólares do que você consegue descobrir. Pô, uma mulher... 50 milhões ela tira meio brinco aqui e te dá. Não tem lógica nenhuma. De novo, a gente tem que pensar com a cabeça do outro, não com a nossa. É óbvio que 50 milhões, meu Deus do céu, me joga agora e falo, meu Deus do céu, ganhei na loteria. Mas não é a realidade dela. Então, por isso que dentro da realidade dela não tem lógica. E esse cara começa a falar que então ele teria sido sequestrado, ele teria que ter deixado aberto para a máfia russa chegar. E ele diz, ele é entrevistado, esse enfermeiro, e ele fala o tempo inteiro que ele tem certeza que foi a máfia russa. Porque ele precisa construir alguma personagem. Até tentei dizer que a máfia russa estava com a Lili Safra. Ai, meu Deus. Mas, na verdade, a polícia vai conseguindo entender, e esse cara vai chegar, inclusive, a confessar que ele teria construído todo aquele incêndio para que ele saísse de herói. Quem assistiu Amor Sem Fim, com a Brooke Shields, está vendo essa história, porque lembra que o moço põe fogo na casa dos pais dela. Porque, esse filme é lindo, gente, vocês não assistiram, eu tenho medo de assistir e rodear hoje em dia, porque foi meu filme da minha adolescência, na década de 1980. Porque você tem no filme Amor Sem Fim, você tem a Brooke Shields e tem um menino, é tão bonitinho um casalzinho, e ele tem 18 anos, ela tem 15. E até a mãe pega os dois transando, uma cena horrorosa, porque a mãe fica vendo a filha transar. Eu não entendi até hoje essa cena, acho cena horrorosamente horrorosa. E a mãe tinha até tesão no genro. Uma coisa, parece, não quero, não assiste não. Aí eu fiquei baixo astral agora. Eu amo Nelson Rodrigues, e não tem nem o Nelson Rodrigues falei. Bom, aí esse cara, ele é proibido de namorar com a menina porque ele é mais velho e tal, e ele vê no jornal uma coisa, e ele põe fogo na casa da Brooke Shields para salvar todos e ele se sair de herói. E daí um monte de problema que vai acontecer. É mais ou menos a história que esse cara vai começar a contar aqui, que tem eu acho que é a história mais real do que aconteceu nesse ponto. Quando esse homem ele é chamado para trabalhar em Mônaco, ele percebe a possibilidade de ele crescer dentro daquele universo, e é um homem que não tinha uma carreira, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele tinha 3 filhos. Uma mulher também que fica aparecendo o tempo inteiro, não entende por que aquela mulher aparece tanto, depois ela se separa, um monte de coisa. Dizem que depois a Lili Safra teria dado dinheiro para essa mulher desse homem, mas ninguém prova nada. E nos Estados Unidos, se você dá uma entrevista, você pode ganhar dinheiro. Ela dava muita entrevista, porque ela vai comprar uma casa de $300 mil. Bem, mas nada a ver. Porque ele fica apontando para todo mundo. Esse cara, então, diz que ele percebe e ele tinha um problema muito sério, inclusive, com a chefe da enfermagem, porque ele queria mais turnos, ele queria, na verdade, o lugar da chefe da enfermagem. Então ele cria uma história de colocar fogo na casa, e ele conta, inclusive, que ele pôs fogo porque, como ele estava golpeado e os intrusos caíram fora, ele ficou com medo de não perceberem, ele põe fogo numa lata de lixo para chamar a atenção dos bombeiros. Inclusive uma pessoa, isso é um outro ponto da investigação, é avisado às 4 horas da manhã e esse cara desce pelo elevador, esse enfermeiro, e aí alguém vê, chama a polícia e fala, um homem aqui levou um tiro, não sabe nem quem é esse homem. A polícia chega e começa a procurar um homem que deu o tiro. E não vê o incêndio. Então, eles chegam às 4h42 da manhã, o bombeiro só vai chegar 3 horas depois. Imagina. É que o apartamento era muito grande. A Lili Safra, inclusive, apontado por essa amiga, que a Lili Safra falava que a Lili Safra tinha um código com o Edmund Safra, que se ela falasse que está tudo ok, não está tudo ok. Mas, gente, ela falava, pelo amor de Deus, saia desse quarto. Abra essa porta para os bombeiros te tirarem daí, ele não sai. Os bombeiros sobem e aí o Edmund Safra morre de medo no final, porque ele não sai do quarto. Se ele tivesse saído, ele estaria vivo, teria vivido mais, e talvez o plano desse cara talvez tivesse dado certo, porque a ideia dele era pôr fogo naquele apartamento e ele se sair de herói, que ele teria impedido dos intrusos entrarem.
Ah, mas Beto, e as imagens? Um dia antes de tudo, essa chefe de enfermagem pega esse enfermeiro mexendo nas câmeras. E ele é um homem que tinha trabalhado numa empresa de segurança nos Estados Unidos. E na área de câmeras, ele sabia como ligar e desligar a câmera. Então, esses são elementos muito mais técnicos e muito mais importantes do que se pensar que um oligarca russo deu um cala-boca para uma bilionária de 50 milhões de dólares, gente. Poxa, né? Não pode. Mas esse cara, inclusive, ele vai ser julgado, esse enfermeiro, ele vai ser condenado como autor da morte. Ele diz que ele é inocente, que na verdade ele só queria chamar a atenção do blá blá blá. Ele vai fugir da cadeia de Mônaco, pra vocês terem uma ideia, depois ele é capturado. E aí ele vai ser preso novamente, ele vai pegar 10 anos de cadeia, mais 6 meses depois por causa da fuga. Quando ele é liberto, óbvio, a mulher não quer mais falar com ele. A Lily Safra, completamente tirada dessas possibilidades todas, mas ela tem aquela coisa, a personagem perfeita, ela é uma mulher muito bonita, ela é uma Odette Reutemann, da versão boa, vale tudo. Então, a Deborah Bloch é lindíssima, mas eu não gosto dessa versão, vocês sabem. Mas a Beatriz Segal, aquela mulher empoderada, com cara de milionária e tal. Então ela tem essa coisa que assusta principalmente mentes machistas. Como uma mulher pode ser tão nojenta? Quem essa mulher pensa que ela é? Ela pensa que ela é homem para ser tão prepotente? É mais ou menos essa cabeça que as pessoas têm. E se você parar para olhar, se você tiver, mude, que a gente pode mudar, a gente pode melhorar. Esse homem, então, depois, ele vai ser solto, vai voltar para os Estados Unidos e durante o documentário a gente vai descobrir que ele foi preso de novo por tentar matar uma pessoa. E a forma com que a gente vai descobrir o futuro dele é muito interessante, porque vira um reality show do documentarista entrando e aparecendo e a saga do próprio diretor do documentário chegando e conseguindo construir essa história até o final dela agora com ele. Ele está preso, esse enfermeiro, agora pelo outro crime nos Estados Unidos. Eu gostei muito que eles falam assim, ele vai ficar preso até 2031, isso se ele não fugir da cadeia, né? Então, essa é a história do Edmund Safra, um homem que foi morto, na verdade, porque ele foi contrataram uma pessoa errada, um psicopata, não sei se ele é um psicopata, não posso laudar, mas uma pessoa que é vaidoso, que quer o dinheiro para ele, que não vai pensar em nada além do dinheiro para ele e do poder para ele, porque um cara que faz tudo isso, ele está pensando o quê? Uma vaidade pura, né? Um narcisismo ali gritando. E é a contratação errada desse homem, que nem enfermeiro era, na verdade, depois se descobre também ao longo do documentário, que era um homem que tinha sede de dinheiro rápido e olhava para aquele lugar e falava assim, aqui eu vou me dar bem. Ele diz que ele assinou a confissão dele em francês, a confissão dele estava em inglês. É muito interessante você ver o documentário, que o documentário vai até o fim, porque tem uma hora que você fala assim, tá chato. Não, ele tá te entregando tudo no morno, de repente vem uma ducha gelada e um vulcão quente que tudo vai se colocando de novo no lugar. Você fala, meu Deus! Porque você vai achando que é tudo muito furo. Você fala, ele mostra as imagens de dois caras andando por dentro do apartamento. Você fala, mas como assim se as câmeras estavam quebradas? Como é que tem as imagens desses dois homens? Se tem essas imagens, é porque elas existiram. E você vai descobrir que aquilo era fake. É muito bom, um documentário muito interessante. Mas o Edmund Safra morre de medo no final, porque ele tinha tanto medo de ser morto pela máfia russa, que ele foi morto dentro de casa e ele não acreditava que as pessoas que estavam alertando ele, que era a própria esposa dele, estavam alertando ele para ele viver. E ele morreu de medo. E a enfermeira que estava com ele acabou morrendo também ali junto com ele, na cumplicidade de paciente e enfermeira, né? Então é isso, essa história, o documentário é Assassinato em Mônaco, mas eu coloquei, ao longo do vídeo, eu coloquei o card do documentário, esqueci de falar o nome, mas é Assassinato em Mônaco. Tá na Netflix. Assista, me diga, tem vídeo todo dia. Até já.